Sejam muito bem-vindos ao canal com as últimas notícias do Flamengo de hoje. É isso aí, meus queridos. É hoje, jogo de volta, Copa do Brasil. Flamengo aí tentando reverter o placar aí, negativo que, enfim, somou lá no Maracanã 1-0, né? Gol aí, enfim, vitória do Atlético Mineiro. Agora, hoje, o jogo de volta aí com alguns desfalques, né? Luiz Araújo e nem Bruno Henrique não viajaram com o elenco, certo? Para essa disputa, né, desse jogo. Vamos acompanhar tudo o que saiu aí, o que repercutiu no cenário aí da mídia a respeito desse jogo aí, trazendo as escalações, as prováveis escalações, né, para essa partida. Então acompanha aí no vídeo de hoje. Joga pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O galão da massa que venceu o primeiro jogo no Rio de Janeiro tem a vantagem. E tem também jogador chegando no Atlético Mineiro. O Alexander já estreou, já jogou, mas foi apresentado ontem e falou. Vamos ouvir o que disse Alexander. O jogo é especial por ser contra uma grande equipe e tá sempre também batendo em finais, então acho que tem um gostinho diferente por causa disso, porque nós sabemos que o jogo é sempre difícil, é sempre decidido em detalhes e eu acho que o nível da equipe sobe cada vez mais que a gente joga jogos assim e eu acho que é muito importante estar bem alinhado, bem focado no que devemos fazer para poder vencer sempre esses jogos e fui feliz lá no Fluminense contra o Flamengo e acho que quero repetir isso aqui também, quero poder ter boas fases, boas atuações e com certeza o título. Temos que beirar a perfeição, porque é uma grande equipe, nós sabemos. Então não podemos dar nenhum mole, nenhuma brecha para poder a gente alcançar nosso objetivo, que é sair com a vitória. O Galo tem que beirar a perfeição, Breler? É por aí, Abel, porque tem um adversário de muita qualidade do outro lado. É claro que o Flamengo vive um momento de jogos não tão vistosos, de jogos em que não foi tão imponente e não à toa perdeu, né, no jogo de ida no Maracanã, não à toa, de certa forma, pelo contexto do jogo, do primeiro tempo, tropeçou contra o Ceará fora de casa, mas é o Flamengo, é um time muito bem treinado, um time com repertório. Eu discordo da ideia de que o Flamengo está limitado porque o técnico não tem feito sua parte. Acontece, é um tipo de oscilação que o Flamengo vai enfrentar, ainda mais quando encontra equipes que vão se defender mais, ou com bloco baixo, ou como o Atlético se defendeu no Maracanã, sendo agressivo em muitos momentos sem a bola. Mas eu vejo que o Atlético sim precisa fazer um grande jogo para segurar essa vantagem, porque não é fácil. A gente não pode desprezar o feito do Galo de ter vencido fora de casa. Já é algo considerável, algo que para mim inverte os polos do favoritismo. Se antes o Flamengo era o favorito, agora o Galo, pela vantagem, por defendê-la em casa, tem esse ligeiro favoritismo para passar, mas ainda assim é algo muito curto, é uma vantagem, como o prof falou no começo do programa, mínima e que diante de uma equipe com muita qualidade, de uma equipe reforçada por Samuel Lino, por Saul, por Emerson Royal, o Galo precisa entender e respeitar muito quem está do outro lado, apesar da vantagem considerável e mínima que conseguiu no Maracanã. Eu entendo que o Alexander, aliás, é uma nova era, né? A apresentação de quem já jogou. Antigamente não tinha disso, não. O cara se apresentava e jogava. Agora o cara primeiro joga e se apresenta. Antigamente era a primeira apresentação para depois jogar. Eu entendo o que o Alexander quis dizer no sentido do Galo estar alerta para o jogo. Mas, já que foi colocada essa coisa da perfeição, eu acho que quem tem que se aproximar mais da perfeição hoje é o Flamengo. O Flamengo tem que se aproximar do seu melhor, né? Do que ele tem. O Galo, uma partida em que ele consiga segurar o Flamengo, mesmo que não perfeita, uma boa partida defensiva, hoje garante a vaga para o Galo. 1-0 para o lado do Galo no placar, garante essa vaga. Então, acho que a perfeição aí foi um pouco exagerada. Quem tem que, nem digo perfeição, mas buscar algo próximo do seu melhor jogo, é o Flamengo. Mas é que para fazer essa marcação em cima do Flamengo precisa estar muito ajustado também, né, prof? Talvez uma perfeição defensiva, uma tensão defensiva seja o suficiente hoje. Mas não... Ofensiva também, professor, porque se o Galo faz um gol,
Já obriga o Flamengo a fazer pelo menos 2. Então essa é a história do jogo, do confronto. Eu acho que o Galo é favorito à vaga pelo que já fez, né? Mas ainda continua muito parelho. Mesmo o primeiro jogo poderia ter terminado com outro resultado. Aliás, quase terminou, né? No último lance do jogo, a gente podia ter mudado toda essa história. Então, está muito parelho, mas quem tem que buscar o algo a mais é o Flamengo. É ele que está atrás nesse placar. Concorda, Eugênio? Concordo com o professor. E acho que, Abel, perfeição não existe, né? Você tem que buscar. Não é futebol, né? Não existe. Não, acho que nem no futebol. Nada na vida, né? Em nada na vida. Não existe escola nota 10 de ponta a ponta. Até existe na prática, porque os jurados dão. Mas se você for procurar, você vai arrumar problema na escola nota 10, campeã de ponta a ponta. Se você for um time que goleia o adversário, se você for olhar no jogo, ele vai cometer erros. Perfeição, 0 erro, não existe. Você pode procurar minimizar os erros. Aí sim, isso na vida também, né? No dia a dia, para todo mundo, em todas as atividades. Sempre vai ter uma falhazinha aqui ou ali. Agora, o Atlético precisa ter uma partida muito segura defensivamente. É isso. E, claro, se puder explorar os contra-ataques, porque tem sido assim, esses 2 jogos, né, que já aconteceram recentemente entre Flamengo e Atlético, foram muito do Flamengo sendo o time dominante, o Flamengo propondo o jogo e o Atlético se defendendo e no segundo jogo, quando foi o vencedor, que foi o jogo da Copa do Brasil, sabendo sair com mais frequência, até porque não jogou com 3 zagueiros, colocou o Igor Gomes um pouco mais à frente, então o time ganhou mais volume ofensivo. Resta saber qual vai ser a opção do Cuca hoje, se ele vai mais uma vez escalar o time com 3 zagueiros. Tem a volta do Saravia, que fez um 3º zagueiro no primeiro jogo com o Flamengo, se ele vai manter o Igor Gomes, um time mais agressivo. Mas o que importa para hoje... Pode mudar a postura? Pode mudar do Atlético Mineiro por entrar em campo com a vantagem? Não, a postura geral de ser um time que primeiro se defende e depois explora espaços do Flamengo, ela não deve mudar, porque não tem necessidade de mudar. O Atlético começa o jogo vantagem, né? Classificado. O 0-0 garante o Atlético na próxima fase. Contra um adversário que é muito forte, que ganhou a Copa do Brasil. Essa foi a final no passado. Aí dentro. E ganhou a Copa do Brasil num contra-ataque, né? Pelo menos o último jogo da Copa do Brasil, naquele gol do Plata no contra-ataque, quando o Atlético pressionava. Então, acho que hoje o Atlético vai ter que saber jogar. E é ciente disso, a torcida está consciente disso, com a vantagem que adquiriu no jogo do Maracanã. E, claro, explorando eventuais espaços que o Flamengo costuma dar e deve dar hoje também. Desculpa, Abreu, mas ainda dentro da fala do Alexander, eu acho que o Galo não tem que ser perfeito, ele tem que ser inteligente. Inteligente. Mas ele falou, se eu não me engano, o termo que ele usou foi temos que beirar a perfeição, não foi isso? Exato. Beirar a perfeição até pode ser. Esse beirar, alcançar não existe. Mas a perfeição da inteligência de jogar com esse resultado, né? Porque tem várias maneiras de você jogar com o resultado debaixo do braço. Tem a maneira burra também. Muita gente joga com o resultado debaixo do braço de uma maneira burra, a bola batendo e voltando, 90 minutos, mais com os acréscimos. 1 hora, água mole em pedra dura, pode furar. É isso que o Galo não pode se permitir. Até porque jogando em casa. E sobre a escalação, que o Eugênio tocou no assunto, será que o Igor Gomes... É um momento muito bom do Igor Gomes, né? Tirar esse rapaz depois da última partida que ele fez. Das últimas, né? Mas principalmente ele tem entrado bem no que time. Você mostrou aqui, a importância dele, eu acho que é um golpe também no moral do jogador. O Cuca deve pensar nisso, né? Não imagino que saia o Igor Gomes agora, no momento que ele está jogando bem. Por falar em escalação, em problemas, quem entra, quem sai, o Flamengo tem desfalques. A gente tem na nossa tela do F360, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Desfalques, os dois com problemas, com lesões. Desfalques pesados, pergunta a tela. O Luiz Araújo, 38 jogos como titular, 58%. A média de 58 minutos por jogo, com 9 gols e 7 assistências. O Bruno Henrique, 7 gols e 2 assistências, com 71% aí de titularidade. Mas o Flamengo tem
um elenco muito forte, né? Para fazer as substituições. Sim, mas como diz o professor aqui, respondendo a pergunta que está ali na tela, desfalques pesadíssimos. Os dois jogadores que formam parte de uma estrutura do Flamengo na temporada e formam de forma eficiente, né? De maneira eficiente. Tanto o Luiz Araújo quanto o Bruno Henrique. Acho até que mais o Luiz Araújo nessa temporada, que está com um desgaste muito grande justamente por isso. Ele não tem lesão, o Luiz Araújo. Ele está afastado do jogo por um desgaste muito grande, já que ele tem sido o jogador que corre o campo inteiro, pelo menos na parte ofensiva ali. Eu falei lesão, mas até o nosso amigo aqui, o Leon, nosso editor-chefe, me corrigiu aqui no ponto, falou assim, controle de carga. Então, mas é um termo mais moderno do futebol, viu, professor? Sim, é um controle... Controle de carga. Não estourou, mas vai estourar. Qual é a tradução? Não está lesionado? Está prestes a estourar. Uma prevenção. É isso, uma prevenção. Porque mas num jogo decisivo? Pel. Mata-mata? Calhou de ser ali. Você perde o jogador para um jogo decisivo e você mantém esse jogador para outros jogos decisivos que o Flamengo terá ali na frente. Já não tinha jogado contra o Ceará. Sim. Então... Porque o cara corre muito. Você vê que ele caiu de produção. Ele caiu de produção depois do Mundial de Clubes. Por quê? Porque é o cara que mais jogou no ano. Pelo menos até pouco tempo atrás era o jogador com mais minutos. E é um jogador muito intenso, né? Ele corre muito, ele é muito forte, ele chuta muito de fora da área. Então o Flamengo não tem nem ele, nem o Bruno Henrique. Então, sim, respondendo lá, desfalques de peso, porque é um Flamengo que... não, mas você tem ali o Samuel Lino. Beleza, acabou de chegar. Pode fazer a diferença? Pode. Tem potencial técnico para isso. O Plata, pelo outro lado, é bom jogador. O primeiro jogo do Samuel Lino, que não há dúvida que é muito bom jogador, mas no primeiro jogo dele, já falaram que ele tinha que ir para a seleção. Eu ouvi um monte de gente falando. Não, calma. Foi uma certa empolgação ali também, Eu não ouvi, mas sim, é um exagero, né? Mas é um jogador, acho que veio para o Brasil também pensando nisso. Mas vamos ver, tem muita água para correr ainda. Ele ainda tem que mostrar esse serviço no Flamengo. Mas o Flamengo chega com problemas que são problemas consideráveis. Repito, jogadores que são muito importantes no sistema ofensivo do time. Mas hoje, de fato, o Luiz Araújo é mais insubstituível do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem sua importância, a aura decisiva, mas pensando em jogadores no elenco do Flamengo, você consegue repor melhor ali na referência, até por ter o Pedro. Então já entra um jogador, um centroavante de ofício. Se ele quiser ter mobilidade, o Plata pode jogar ali, na direita ele pode fazer com o Matheus Gonçalves, tem Cebolinha voltando, pode até fazer dobra de laterais com Emerson Royal, encorpar mais o meio com o Saúl. Então tem uma infinidade de possibilidades para, de alguma forma, suprir. Agora, do Luiz Araújo, não só pela função de ser esse atacante que tem muita força para recompor, que consegue ser agressivo e algo que falta aos atacantes do Flamengo em vários momentos, né? Ser mais objetivo, cortar para o meio para chutar, para testar o goleiro de longe. O Luiz Araújo faz isso como ninguém e hoje tem sido fundamental para o Flamengo na bola parada. Hoje é o jogador ali mais efetivo em cobrança de escanteio, de falta ali na intermediária. Tem dado resultado. Claro, já marcou gol com o Léo Ortiz, fazendo gol, o Léo Pereira. Então ele vai muito bem também nesse fundamento e é algo que num jogo de mata-mata, em jogo decisivo, decidido por detalhes, vai fazer falta. Mas é isso, o Flamengo tem de confiar no seu elenco, tem de confiar na capacidade do Felipe Luiz e, naturalmente, entre estourar o Luiz Araújo e, de certa forma, arriscar a Copa do Brasil, o Flamengo vai para o risco na Copa do Brasil, porque não é a prioridade. Isso daí está posto, não significa que sem o Luiz Araújo o Flamengo não tem chance de vencer, pelo contrário, mas é uma baixa, de certa forma, muito sentida pelo Felipe Luiz, pela importância que ele tem tido, mesmo tendo baixado um pouco seu nível no jogo ofensivo, do ponto de vista de bola parada e de ser um jogador completo, ele faz muita falta. Sabe quando você vai comprar alguma coisa que é muito cara? Sei, quase todo dia eu vejo isso. Mas ao contrário do que acontece com a gente, o Flamengo tem o dinheiro para comprar. Então ameniza, não deixa de ser caro.
É a mesma coisa esses desfalques. Flamengo olha, então, aquele azeite extra virgem português maravilhoso no mercado e compra de caixa. Pois Não, é. mas o azeite baixou, o problema é o café. Caiu a garrafinha de Baixou, azeite. mas estavam lá nas alturas. Caiu a garrafinha de azeite do Flamengo no chão, o Flamengo vai lá, pega outra, repõe. Cai a nossa, a gente chora em cima do azeite. Quase lambe o chão. Então, ainda mais numa noite em que o Flamengo precisa de coisas que esses dois caras fazem, né? Hoje o Luiz Araújo mais, mas o Bruno Henrique dispensa apresentações, não é o melhor momento da carreira dele, mas ainda é muito importante nas entradas, nas participações especiais dele. Então já são 2 a menos para fazer. Eu ia falar o milagre, não é bem um milagre, mas a tarefa hercúlea que o Flamengo terá hoje. Então vamos dar uma olhada nas prováveis escalações? Vamos. Começando com o mandante, o Atlético Mineiro, o galo de tanta gente, de Toninho Cerezo, de Reinaldo, de Paulo Isidoro Tizil, de João Leite, de tanta gente, o galo da Luizinho, massa. um dos zagueiros que jogava mais bonito que eu já vi na vida. Luizinho? Conectaram muito o Luizinho em 82, mas jogava bonito. Luizinho era brasileiro, mas tinha a elegância de um vinho francês. Ele era mesmo. Cuca, o professor, com Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso. Gabriel Menino, Igor Gomes ou Alexander, Alan Franco e Scarpa. Rony, Hulk e Coelho. Coelho tem deixado a marca também dele, de artilheiro, feito gols pelo Galo. É o provável Galo para enfrentar o Flamengo. O Flamengo de Didico, Adriano Imperador, de Petkovic, que fez aquele gol maravilhoso de falta numa final contra o Vasco, no Maracanã lotado. O Flamengo de Felipe Luiz, campeão da Libertadores 2019. Campeão brasileiro, com tantos títulos, com a camisa rubro-negra. Com Rossi, Varela ou Emerson Royal? Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Jorginho, Alain, Arrascaeta, Georgian de Arrascaeta. Que jogador de bola. Plata, Samuel Lino e Pedro. O Evair dos tempos modernos, como bem colocou o Rafael Prats, eu adorei essa colocação dele. É o Flamengo para enfrentar o Galo e tentar reverter essa vantagem que o galão da massa tem. Amigo Breiler, tem algumas dúvidas ali, por exemplo, Varela ou Emerson Royal? O que você pensa sobre isso? Então, hoje, na hierarquia, eu vejo que o Varela ainda está à frente, porque é um jogador muito versátil, um jogador que deu conta do recado sempre que o Flamengo precisou, em várias posições, na direita, na esquerda, como volante. E eu vejo ele mais até seguro e mais adaptado à ideia de jogo do Felipe Luiz. Mas se ele quiser ter mais agressividade pelo lado, até pensando que não tem Luiz Araújo por ali, o Emerson Royal é uma boa opção. E a dor de cabeça boa do técnico ter ali, se ele vai numa bola de segurança ou se ele arrisca um pouco mais de ofensividade com o Emerson Royal. Para mim, o principal dilema do Felipe Luiz é lá na frente, porque o Flamengo tem pecado na efetividade. Contra o Ceará, no primeiro tempo, foram 8 finalizações, só 2 no gol. Uma delas o Arrascaeta guardou. E aí ele precisa de gol. Jogador decisivo que bote a bola para dentro. A gente não tem dúvida de que o Pedro, O seu Felipe Evair... Luiz falou que ele faz 30 gols por temporada. Pois é, mas pensando em encaixe do time, hoje, o Arrascaeta tem rendido mais no time sem o Pedro. Ah, você entrou nessa teoria do Eugênio? Você assistiu o F360, o Eugênio lançou essa e você entrou nessa? Não, mas é fato, eu estava no pós-jogo do Ceará e quem assistiu ali percebe a desenvoltura do Arrascaeta como um segundo atacante. O Arrascaeta deixou de ser meio articulador, deixou de ser aquele cara, às vezes abria pela esquerda e infiltrava ali pelo meio. Hoje ele tem jogado e jogado muito bem como segundo atacante, se aproximando ali da área, pisando o tempo inteiro. Pode fazer isso com o Pedro? No Pode, time? só que em determinados momentos, o Pedro, por ser um cara mais fixo, ocupa os espaços que o Arrascaeta preenche quando o Pedro não está em campo. Mas o Arrasca não desaprendeu de fazer o que Não, faz. lógico que não, mas você... É noite de gol. Mas Hã? a temporada mais artilheira e mais efetiva do ponto de vista físico do Arrascaeta tem sido dessa maneira. E o Felipe Luiz... Não quer dizer que ele não possa continuar fazendo gols Claro. com a presença do Pedro. Eu entendi a sua colocação e o Eugênio também colocou aqui outro dia. E o que tem acontecido comprova o que vocês estão dizendo, mas, na minha visão,
não impede deles se adaptarem os dois juntos e o Arrascaeta continuar sendo perigoso. Claro, de forma alguma, mas é algo para o treinador pensar. Ele vai com essa formação que você tem 2 grandes jogadores e 2 grandes jogadores que entregam gols. Você tem que achar espaço para eles jogarem bem, para o time render com eles. Mas você... Senão, na Copa de 70, não tinha jogado Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, tudo junto. Lógico, mas eu não... Um ia atrapalhar o outro. Monte de camisa 10. Hein? Mas aí, o Pedro, por exemplo, está entrando agora naquela rotação ideal que o Felipe Luiz cobrou. Ele ainda não é esse cara super dinâmico ali na frente, que sabe gerar um espaço para quem está vindo de trás como a Arrasca. Então, isso é trabalhado com o tempo. Pensando na urgência agora, o que o técnico faz? Ele vai ali, eu acredito que esses caras vão me entregar gols. Ou eu vou na equipe que eu sinto mais confiança e que está mais encaixada. Esse é o dilema dele. Ele tiraria o Pedro, por exemplo? E aí ele pode manter o Plata ali no lugar do Bruno Henrique, flutuando, e pensa em outro jogador para o lado direito. Tem várias opções também. Até o Saul pode ser uma dessas opções. Jogar ali mais adiantado. A amostragem recente do Flamengo rendendo melhor na frente, apesar de todas as críticas de que faz menos gol do que deveria, é sem o Pedro. Agora, numa noite dessa, que você precisa de gol, eu acho que, inclusive, é uma noite ótima para o Pedro dar uma resposta definitiva. Eu sairia com o Pedro, você tem 90 minutos para isso, se a coisa não estiver funcionando. A mesma coisa em relação à lateral. A lateral, ele já vai ter um apoio com o Ayrton Lucas pela esquerda. Se ele perceber que é insuficiente, se o tempo passar e o placar não vier, aí ele vai ter que ir para outras situações. Mas alguma decisão tem que ser tomada de cara. Eu, com o Pedro em condições, eu colocaria o Pedro. Falamos um pouco de laterais, né? De Royal ou Varela. E aí eu me lembro também de grandes laterais do Galo e do Flamengo, de Leandro, um dos maiores da história. Deixei de De comprar. Nelinho, hein? Um dos chutes mais potentes da história. Deixei de comprar um mini craque do Leandro, lá no Rio. Me arrependi. Comprei do Júnior, capacete. Mas compensou. Se não Comprou comprou do de um, Júnior. comprou de outro. Achei que os dois eram Por demais. falar em lateral, de Galo ou de Flamengo, o Alexander já jogou de lateral, joga de meio campo também, né? Mas lateral esquerdo, né? Falou. Já jogou, né, professor? A gente já viu o Alexander. Sim. Ah, não, então é o Jogou e Fã do falou. Esporte. Pensei que a gente ia colocar o Alexander de novo falando mais sobre o jogo. Então o Alexander já falou, mas o Fã de Esportes não falou. Então vamos lá. Tá aí o Maurício. Só uma pergunta para vocês. O que acontece com o Felipe Luiz se não passar na Copa do Brasil? Porque o time dele tá engessado demais. Segue a vida. Ainda nada. Pelo amor de Deus, né, Maurício? Calma. Baixa a bola. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou até aqui as Mas o competições. Maurício tem razão. Disputou a exceção do Mundial de Clubes. Corneta que tem nesse país, eu não duvido que se ele for eliminado, comecem a falar que ele não serve. Mas Mas aí, aí lá vão. o Flamengo hoje tem uma direção que preza o profissionalismo e que Tomara. tem que saber segurar essa pressão insana que existe no futebol brasileiro. Concordo. Não faz nenhum sentido abrir mão do trabalho do Felipe Luiz se por acaso o time não passar na Copa do Brasil. Lidera o brasileiro, Assina daqui a embaixo. pouco tem uma decisão, outra decisão contra o Inter. Não faria sentido nenhum que mexer está nesse trabalho. estabelecido, que está bem montado, que está passando por uma transição de jogadores que saíram e jogadores que estão chegando. Mas é muito sólido, é muito bem feito o trabalho dele. Não quer dizer que não possa perder. Pode perder, Porque o qualquer trabalho é time bom no pode. Atlético também. E Qualquer não, time pode perder. e não quer dizer que não tenha reparos a fazer. Naturalmente, o Felipe Luiz sabe o que precisa melhorar do time, sabe que... Sempre pode melhorar, Breno. Claro, mas isso não significa dizer que o trabalho do técnico está estagnado ou que o time está engessado. Eu entendo o ponto que o Maurício levantou de, em muitos momentos, se esperar mais desse Flamengo. E o Flamengo, em várias outras temporadas, foi muito refém da expectativa. Colocava ali, nossa, esse time vai voar em todos os jogos, vai dar espetáculo. E o técnico ficava sempre buscando a tal da perfeição que a gente sabe que não vem. No caso do Felipe Luiz, é analisar friamente. Até aqui, ele tem cumprido todos os objetivos que o Flamengo estabeleceu. Ganhou o Carioca, ano passado já tinha ido bem ao ganhar a Copa do Brasil. O Mundial, para mim, fez um bom papel. O Flamengo jogou bem ali, não dá para... Foi eliminado pelo Bayern, um gigante.
No Campeonato Brasileiro é líder, passou na Copa do Brasil, passou na Libertadores, mesmo com a dificuldade ali no último jogo contra o Táchira, mas eu vejo que o trabalho está onde deveria estar. Agora, que pode melhorar, não tenho dúvida que pode, e o Filipe Luís tem todas as condições para isso. Essa pressão que sofre o Filipe Luís, na minha visão, não é nada diferente da pressão que sofreram Renato Gaúcho, quando foi técnico do Flamengo, Tite, quando foi técnico do Flamengo, Vitor Pereira, Sampaoli, Rogério Ceni. Tem que ganhar todos os campeonatos, dando show em todos os jogos, senão, inclusive, Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e não continuou. É uma pressão insana, muito grande, muito forte, às vezes exagerada, na minha opinião. Sempre. Mas tem novidade? Para mim, não tem. O problema no Flamengo não é que se espera mais. Esperar mais, você espera do Palmeiras com o Abel, do Corinthians com o Dorival, esperava do São Paulo até pouco com o Zubeldia. Todos esses eram casos de quem esperava mais. É que no Flamengo se espera tudo, sempre, o máximo. E ninguém está dizendo aqui que não tem que ter pressão. A pressão é normal no futebol, ainda mais em times grandes e gigantes como o Flamengo. Eu só penso que é um exagero, a partir do momento que não ganha todos os campeonatos, que não dá show em todos os jogos, você chegar à conclusão que o técnico não serve e trocar toda hora. Eu penso diferente. Você tem razão, Abel, porque existe uma dificuldade muito grande do torcedor, e isso vale para todos os times, de se colocar no lugar do outro, tentar enxergar além da própria bolha, da bolha clubista. Porque olha o que está acontecendo no futebol brasileiro. O Abel Ferreira, com um trabalho mais longevo, um trabalho que vai completar 5 anos, tem oscilações, há questionamentos, há protestos da torcida, e com 5 anos de clube e já provando várias vezes sua competência, a capacidade de se reinventar. Se o torcedor do Flamengo olha lá, se no Palmeiras está assim, e o Palmeiras, em nível de jogo, joga menos que o Flamengo. Você pode questionar ali elenco, se o Flamengo tem mais de onde tirar, mas eu não tenho dúvida que o Flamengo do Filipe Luís hoje joga mais, é mais vistoso ou tem um pouco mais de repertório ofensivo do que o Palmeiras do Abel. E aí comparar com outros times também, outras situações, você consegue relativizar muita coisa. Você consegue relativizar a falta de efetividade, você consegue relativizar o impacto que tem a saída do Gerson no time, até pela bola que ele estava jogando, por ser um capitão. Você consegue entender que os reforços não vão jogar e ser decisivos de uma hora para outra, leva um tempo de adaptação. Então você consegue entender olhando para o outro. Agora, quando você olha só para o seu time, o elenco milionário, os investimentos que a gente fez, aqui é Flamengo, é o clube mais popular, é o clube que gasta mais, aí você fica preso nisso, nessa megalomania de que tem que jogar bem todas, de que tem que golear todos os jogos. Então, o Filipe Luís, certamente ali na análise fria da diretoria... nem no Real Madrid. Exato. Mas o nem no Manchester City. Exato. E o Filipe Luís, eu tenho certeza que na análise interna, ele está muito bem cotado. E, independentemente do resultado hoje, se o Flamengo for eliminado, o Filipe Luís continua, porque não faz sentido nenhum existir uma pressão de troca de treinador ou que ele não é capaz. Em pouco tempo de carreira, ele já mostrou que está à altura do carro. Reinier. Prioridade, palavrinha curta, pequena, mas que impacta em coisa grande. É ela quem explica o desejo do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. No confronto com o Flamengo, os mineiros saíram na frente. Vantagem de 1 gol no Maracanã e também do empate na Arena MRV para despachar o Flamengo. Todas as forças vão ser utilizadas pelo Galo no confronto. Hulk até ficou no banco na última partida pelo Brasileiro. O Atlético tem bem claro o seu objetivo. A gente tem que trabalhar bastante porque temos que beirar a perfeição, porque é uma grande equipe, nós sabemos. Então não podemos dar nenhum mole, nenhuma brecha para poder a gente alcançar nosso objetivo, que é sair com a vitória. Do lado rubro-negro é bem diferente. A palavra prioridade até está junto da Copa do Brasil, mas vem acompanhada de um terceira antes. Isso porque no topo da lista rubro-negra estão, claro, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.
Isso não significa que uma eliminação não teria impacto no clube. Felipe Luiz sabe bem o peso das cornetas da Gávea. É um Flamengo competitivo, de olho na defesa do título e, quem sabe, numa quarta final consecutiva mais à frente. Mas não há sacrifício além do necessário. Bruno Henrique e Luiz Araújo, por exemplo, nem viajaram a Belo Horizonte. Ambos sem lesão, mas poupados por controle de carga, de olho no restante do ano. Não, o objetivo é disputar todos os títulos, né? Hoje o Flamengo ele te permite isso. Você, com esse elenco altamente qualificado que temos, ele te dá a possibilidade de disputar os títulos, de brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. E eu, particularmente, volto a repetir o que eu falei ano passado, para mim é um privilégio ter esse número de jogos para jogar. Não reclamo, porque os melhores jogam mais jogos, isso quer dizer que somos um dos melhores. E eu, particularmente, quero ganhar todos os jogos que venham pela frente. Nunca vou escalar um time para perder um jogo, né? São ideias bem diferentes diante do mesmo objetivo. O Galo com a massa, sedento pela Copa do Brasil e a vingança de 2024. O Flamengo competitivo, mas de olho nos outros campeonatos de 2025. Palavra pequena, mas de consequência gigante. Prioridade. Prováveis escalações de Atlético e também vamos colocar a provável escalação do Flamengo. Começando com o Galo, então, dono da casa, com o Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes, Scarpa, Rony, Coelho e o Hulk. O técnico Cuca deve colocar esse time em campo amanhã. E o provável Flamengo do Felipe Luiz com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan, Plata, Arrascaeta, Samulino e o Pedro. Malta. Vamos lá, debater Galo e Flamengo e eu vou perguntar para Gustavo Zupac. Seco para você, sim, Gustavo Zupac. Estou seco. Seguinte, é nítido que existe uma diferença de peso na Copa do Brasil para Galo e Flamengo ou não é bem assim? Antes da semana passada era nítido. Esse olhar mudou. Tá mais próximo, né? O Flamengo, até pela escalação que o Felipe colocou em campo na semana passada, o Flamengo deixou muito claro que dentro das 3 competições que disputa, a Copa do Brasil é a menos importante para o Flamengo e por isso o Felipe iria fazer o controle de carga naquele jogo, priorizando o Campeonato Brasileiro. A questão é que o Flamengo não só perdeu o jogo contra o Galo na ida em casa, jogando abaixo do que a gente sabe que é capaz de jogar, como repetiu uma performance oscilante na teoria com os seus melhores jogadores disponíveis, no duelo contra o Ceará. Então isso traz para o jogo de amanhã em Belo Horizonte pela Copa do Brasil uma carga que o Flamengo esperava não ter, né? O Flamengo optou por administrar a Copa do Brasil, mas uma eliminação amanhã, ela não vai representar só sair da competição que ele, Flamengo, julgou ser a menos importante. Ela vai representar mais um jogo ruim, mais um jogo com performance de oscilação dentro de um recorte que vai aumentando. E aí pode gerar pressão para as outras competições que o Flamengo julga serem mais importantes, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então, pela maneira que as coisas aconteceram nos últimos 3 jogos, dos últimos 2 jogos contra o Galo e contra o Ceará, o jogo de amanhã está mais importante do que o Flamengo imaginava que seria antes do jogo de ida. E para o Galo, não. Para o Galo é a possibilidade de continuar brigando por um título importante em uma temporada de muitos problemas. Ficou uma importância parelha. O jogo de amanhã vai ser muito quente em BH. Quero te ouvir sobre esse tema, Calçade. Como é que você vê o valor da classificação para os dois, o valor da Copa do Brasil como um todo para Galo e Flamengo? Olha, eu vejo da mesma forma. Eu não consigo conceber que o Flamengo não esteja preocupado com a Copa do Brasil. Entendeu? Pelo investimento do Flamengo, seria um desperdício. Assim, a Copa do Brasil, o que ele pode é o seguinte, né? Eu acho que ele sabe que pode e está fazendo isso hoje, competir pelo título brasileiro. E aí eu não vou falar de dinheiro, tá? Porque a gente, assim, a Copa do Brasil, por dar um prêmio gigantesco, em alguns momentos, o que acontece? Se deixa até o Brasileirão de lado, e assim, não tem coisa mais triste do que o abandono do Campeonato Brasileiro, que acontece no segundo semestre
Sim, por todo mundo. Ela vira mais uma loteria do que uma competição. Vai levando. A Mega Sena, não é um campeonato. Vai levando, a hora que a gente cair numa competição ou na outra, a gente vê se dá tempo aí de ganhar o Brasileirão. Então, eu acho triste, porque é o seguinte, em qualquer país do mundo, qualquer país, do futebol desenvolvido, tá? Do mundo em que as coisas realmente funcionam, né? Você pega futebol europeu, nenhum clube larga o seu campeonato nacional. Você não vê acontecer isso. Você não vê acontecer na Inglaterra, você não vê acontecer na Espanha, na Itália, na França. Abandonar do jeito que a gente abandona, não acontece. Agora, as Copas, às vezes, eles negociam. Mas quando avançam num momento mais decisivo, eu já estou aqui, vou jogar. Agora, o Flamengo tem uma capacidade de colocar grandes equipes dentro de campo, não só uma grande equipe. O que está acontecendo é que ele não está jogando bem. Não está. Nem o time A, nem o time B, não está no seu melhor momento. Então aí ele reforça a impressão de que abandonou, que não está levando a competição a sério. Eu entendo que está levando a sério, vai levar a sério e o Atlético ainda não passou. O Atlético teve um resultado magnífico. Venceu o Flamengo fora de casa e depois de ter perdido para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Não, com o mesmo formato, com alguns ajustes, o Cuca foi muito bem e falou assim, dá para ganhar. Mas eu não tiraria do Flamengo a possibilidade ainda de ganhar do Atlético jogando fora de casa. Agora, está jogando bem o Flamengo? Não. Eu vejo o Flamengo num momento de mudança de perfil. Está mudando o perfil. Você pega a saída do Wesley, você pega a saída do Gerson, a chegada de alguns jogadores, há uma mudança de perfil. E há uma grande dúvida, que é, qual é o atacante central do Flamengo? Aquele cara joga de frente pro gol. Quem é que está dando resultado? É o Pedro hoje? Não está dando. É o Bruno Henrique? Então, o Flamengo aí tem um problema. Tanto que ele está no mercado tentando encaixar um jogador ali. Aí você me diga, o Flamengo, a partir do momento que tiver Samuel Lino, ele vai ser, eu já diria que já é titular do Flamengo. Você tem o Emerson Royal, ele vai jogar também. O Jorginho chegou jogando também. O Saúl Niguez deve jogar, assim, nos grandes momentos você vai ver o Saúl dentro de campo. Carrascal está chegando. Há uma mudança de perfil no Flamengo. E isso pode levar a consumir algumas rodadas. E tem Libertadores da América. Semana que vem. E tem Libertadores da América. Mas eu vejo o Flamengo ainda inteiro nessa disputa. E reconhecendo o grande resultado do Atlético Mineiro. Mas o Flamengo pode, vou dizer, surpreender, porque aí seria uma loucura. Mas o Flamengo pode ganhar. Galo, passar pelo Flamengo nessa altura do campeonato, num ano em que ele reduziu um pouco folha, perdeu o jogador importante como o Paulinho, né, vendendo para o Palmeiras, mas está vivo na Sul-Americana, passou ali nos pênaltis, tem o Campeonato Brasileiro em que ele é um coadjuvante neste momento. Passar pelo Flamengo, o que vai representar para os 4 meses finais do ano? Eu acho que pode ser muito importante, além do simples fato, né, de mais objetivo possível, de avançar às quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o seu segundo grande rival, né, tirando o Cruzeiro, todo respeito ao América, mas tirando o Cruzeiro, para o atleticano, os jogos contra o Flamengo são muito importantes, mas tem uma coisa que está ali, em volta do ambiente do Galo, que pode ser interessante, que é uma virada de chave nesse sentido, né? Se a gente lembrar, há pouquíssimas semanas, uma semana antes do duelo contra o Flamengo, o Galo viveu uma crise muito grande entre jogadores e diretoria, né? Com jogadores pedindo para sair, ou notificando o clube internamente, ou notificando o clube judicialmente, como foi o caso do Rony, por atraso de pagamento. E esse é um problemaço, né? O Galo vive uma temporada muito complicada do ponto de vista administrativo, questionamentos sobre a SAF, desencontros do ponto de vista financeiro, desacordo com jogadores. Mas tem uma peça nesse Clube Atlético Mineiro que se chama Cuca. E o Cuca, se ele fosse uma célula, o Cuca seria uma célula que se proliferaria no caos. O Cuca não gosta de água mansa. O Cuca trabalha melhor no caos do que na tranquilidade. Isso, assim, é claro que os cenários não se repetem obrigatoriamente, mas isso tem me lembrado... O discurso dele gira em torno dessas Ele gosta de mexer na água, ele fala. E isso me lembra um pouco o ambiente que o Cuca viveu no Santos
em 2020, Sim, o ano que o Santos foi vice-campeão da Libertadores. Jesus amado. Onde o Cuca teve que trabalhar, além de técnico, e muito bem que ele trabalhou, como psicólogo, como diretor de futebol, como advogado. O Cuca convenceu naquela temporada o Everson, hoje goleiro do Galo, a não entrar na justiça para ir embora do Santos. E outros também que queriam sair do Santos. E ele interferiu. E dentro desse caos, ele conseguiu juntar o time e fazer o time embalar. E ele tem dentre as potências e fraquezas do Cuca como técnico, essa administração nos momentos mais caóticos é uma força dele. Então, se o Galo, que passou aos trancos e barrancos na Libertadores, venceu recentemente no Campeonato da Sul-Americana, venceu recentemente no Campeonato Brasileiro, se dentro desse contexto, pós essa crise pesada que existiu, passa pelo Flamengo da maneira que pode passar, pode representar para o Galo uma virada de chave importante na temporada, pode se transformar num terreno onde o Cuca costuma trabalhar bem. Pode acontecer, o Galo tem uma vantagem que é pequena, mas tem uma vantagem importante para o jogo de amanhã. Ou seja, o Cuca é um cara talhado para trabalhar em quase todos os clubes. É por isso, exatamente. Exatamente. Assim, Palmeiras e Flamengo não é muito da praia dele, mas os outros, cara, nossa, é o que mais tem é crise. Vamos lá, vamos seguir aqui o Sport Center. Marcela Rafael. Boa, Mota. Vamos lá. Olha, fãs de esportes, a gente vai falar muito... Vitória, né? Vitória é o que todo torcedor aí do Flamengo espera, né, para o jogo de hoje. Eu também espero isso. Bom, não vou dizer que caso isso não aconteça, até tem alguns aí torcedores no Twitter, eu tava dando uma olhada e falaram, né, comentaram a respeito, que pode até ser que o Flamengo ganhe, porém, né, não passe, né, não leve a classificação adiante. É um cenário também provável de acontecer, só que eu acredito que o Flamengo vai conseguir a classificação, eu acredito que vai dar bom. Eu acho também que tem que ir com força máxima, por mais que o Felipe Luiz já falou que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro, eu acredito que tem que ir pra cima, mano, colocar o que tem de melhor, né? Vai pra cima, não poupa não. Cara, tem que ir, é minha opinião a respeito disso, né? Mas deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito desse assunto, o que vocês acham, hoje é força máxima ou tem que mesclar, enfim, deixa aí nos comentários. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê essa moral aí pra gente, dê a sua curtida também, né? Porque isso aí ajuda o canal a engajar aqui na plataforma, né? Essas foram as notícias de hoje aí em relação ao jogo logo mais aí, torcer pra classificação do Mengão. Continua ligado aí no canal, porque a gente sempre tá colocando vídeo aí a respeito do cenário do Flamengo, beleza? Até o próximo vídeo.